Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós vamos assistir agora uma videoaula sobre os tipos de reprodução. Na verdade, a gente vai falar sobre os ciclos de vida, os diferentes ciclos de vida. Na verdade, a gente tem três tipos de ciclos de vida. O ciclo haplobionte-aplonte, o ciclo haplobionte-diplonte e o ciclo diplobionte. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles? Ciclo aplôntico ou o haplobionte-aplonte. Nesse caso, o adulto vai ser sempre haploide. A chave para a gente conseguir entender essa aula é sempre começar do indivíduo adulto, tá, galera? Então, nesse caso, o adulto é haploide, pois ele deriva de esporos que sofreram mitoses. A meiose vai ser do tipo zigótica, a gente vai chamar de meiose zigótica e eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, ocorre após a formação do zigoto. E é um ciclo de vida que acontece muito nas algas e no fungo. Então, vamos olhar aqui para o ciclo. Você tem um indivíduo haploide, que é o indivíduo N, ok? Se ele é N, ele não pode mais sofrer meiose. Então, para formar os gametas dele são formados a partir de mitoses. Então, forma gametas N, e esses gametas N vão dar origem a um zigoto 2N. Gameta juntou, formou um zigoto 2N, ok? Só que esse indivíduo adulto é um indivíduo N. E o zigoto dele é um zigoto 2N. Então, para ele se transformar de 2N para adulto N, ele tem que sofrer o quê? Como é que eu transformo de 2N para N? Meiose. Perceberam que a meiose aconteceu no zigoto? Foi o zigoto que precisou sofrer essa meiose? Então, a gente chama a meiose de meiose zigótica, exatamente porque ela aconteceu após a formação de zigoto. Aí eu vou formar os esporos, esses esporos vão germinar e vão dar um indivíduo adulto N, ok? Isso é o ciclo aplôntico, ou haplobionte-aplonte. O ciclo diplôntico, ou haplobionte-diplonte, é o nosso, né? Nesse caso, o adulto é um adulto diploide. Então, lembra da dica que eu dei, começar sempre com o adulto, ok? Então, o adulto deriva de sucessivas mitoses no zigoto. A meiose, nesse caso, é uma meiose do tipo gamética e animais, algas e fungos são exemplos de seres com esse ciclo de vida. Então, olha lá, o indivíduo é um indivíduo adulto, 2Ns, e aí ele vai produzir gametas. Os seus gametas são N. Então, ele é um indivíduo adulto, né? 2Ns produzindo gameta N, então esse gameta tem que sofrer o quê? Meiose. A única maneira que eu tenho de transformar 2N em N é realizando meiose. Então, por isso, já que a meiose é no gameta, a gente vai falar que a meiose é uma meiose gamética. Perceberam que nós somos um indivíduo diploide. 2Ns, certo? E aí, a gente, para formar os gametas, faz meiose. Então, a gente divide, tem só a metade. Gametas N vão realizar a fecundação, vão juntar, vão gerar um zigoto 2Ns. Esse zigoto 2Ns, para crescer, para virar um indivíduo adulto, ele tem que sofrer sucessivas mitoses. Tá? Então, isso é um ciclo diplôntico ou haplobionte-diplonte. Com relação ao haplodiplobiontico ou diplobiontico, a gente vai ter os dois tipos. Na verdade, foi a alternância de geração que eu havia explicado na videoaula anterior. A gente tem a metagênese, ok? Duas fases de vida, uma diploide e outra haploide. Por exemplo, os vegetais fazem isso, os quinidários fazem isso. Então, você tem uma fase de esporófito, em que você é um adulto 2Ns, né, um indivíduo 2Ns, e aí você vai gerar esporos. Esses esporos são Ns. Esses esporos podem viver no ambiente, na forma de gametófitos, e ficar lá, né, ou eles podem gerar gametas. Gametas N, união de gametas gera um zigoto 2Ns, e aí esse zigoto 2N vira um esporófito novamente 2N. Então, ora ele é um indivíduo na natureza que fica na forma de esporófito, 2Ns, e ora ele na natureza está na forma de gametófito, que é N. Como a meiose aconteceu para a formação de esporos, nesse caso, a gente vai falar que é uma meiose esporófita, ok?
Então, a gente tem a meiose zigótica, que é no zigoto, é o primeiro ciclo. A gente tem a meiose do diploide, que é no gameta, então é uma meiose gamética. E a gente tem essa meiose que é no esporo, então uma meiose esporófita. Agora, eu tenho uma observação. A diferença entre gametas e esporos, tá? Esporos, eles são resistentes. Podem originar um novo ser vivo sozinhos. Fica lá no ambiente por muito tempo, até que gera um indivíduo adulto lá sozinho. Já os gametas são muito frágeis e necessitam de outro para originar um novo indivíduo. Tá legal? Então, esses são os 3 principais ciclos de vida que existem na natureza. Vamos entrar agora em reprodução humana e ver como que os gametas são formados. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.